Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos a este Bom. webinar do Instituto Cletos. Dou as boas-vindas a todos os nossos irmãos, alguns aqui em Portugal, outros no estrangeiro, tanto da ICMAV como da MCI. Nós fazemos este evento anualmente. Hoje é a primeira vez que estamos a fazer neste formato de webinar, mas, no entanto, fazemos aqui as boas-vindas a todas as pessoas que nos estão a ver. Eu agora deixei foi de ver aqui todos. Eu deixei de me ver, foi a mim. Entrou aqui, deixa-me ver o que é que se passa. Ok. Aí agora já estou a ver, Voltar. pelo menos num cantinho. Voltar. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Como estava a dizer, nós fazemos este evento anualmente e este ano é a primeira vez que estamos a fazê-lo em formato webinar. É um evento de celebração dos nossos graduados no curso de especialização ministerial, mas convidamos também os graduados do nosso curso básico de Teologia. São os dois cursos avançados que temos aqui no Instituto Cletos. E este ano também aderiram as lideranças e os alunos da Escola de Liderança da ICMAV, nossos irmãos em Cristo, que estarão aqui a participar connosco. E desde já quero dar as boas-vindas ao nosso painel de oradores desta noite, que são o pastor Carlos Cardoso e o pastor Cícero Novaes. Eu vou aqui só apresentar os dois, porque algumas pessoas podem não conhecer um ou outro, e depois vou passar a palavra ao pastor Carlos Cardoso, está bem? Com certeza. O pastor Carlos Cardoso é presidente da ICMAV. Para quem não sabe, a ICMAV é a Igreja Cristã Nacional de Águas Vivas, é uma associação religiosa sem fins lucrativos com cerca de 75 anos de história. Começou no Concelho de Cascais, atualmente está com a sua sede em Polima, ali perto de Carcavelos, e o seu centro comunitário tem todas as necessárias condições para servir a Deus, servir a família, servir a comunidade. É uma igreja que investe muito ali na família e na comunidade com os seus ministérios. Tem ainda igrejas no Monte da Caparica, em Setúbal, em São João da Madeira e também na Guiné e em Londres. Para além dos pequenos grupos e dos cultos e dos ministérios, a ICMAV tem também a Escola de Liderança, cujo alvo é desenvolver líderes saudáveis, equipando-os a cumprir o propósito perfeito de Deus para as suas vidas. O pastor Carlos Cardoso nasceu em Porto Amboim, em Angola, em 55, é casado com a pastora Isabel Cardoso e é um pai e um avô baboso. Assim é, assim é. É sim, senhor, que a gente já viu as fotos da família. Inicialmente foi professor de Educação Física e começou a ministrar na Escola Bíblica Zoe, em Lisboa, em 1993, onde permaneceu até ser convidado para pastorear a Assembleia de Deus de Cascais, hoje denominada ICMAV. O pastor Carlos Cardoso crê que está dentro do propósito de Deus, envolvido numa comunidade que é relevante e que atua na sociedade, apresentando o propósito de vida para a vida de cada pessoa e trabalhando na restauração de vidas. Em relação à MCI, a Missão Cristã Internacional foi fundada em Portugal em 1997 e enfatiza a evangelização e a integração na vida cristã, a edificação em maturidade e a capacitação para o serviço cristão, tudo isto num estilo de vida de entrega e adoração a Jesus. A MCI está presente em 11 países, com uma visão de cultos, pequenos grupos e ministérios, e tem também uma escola teológica, a qual desde 2004 já graduou centenas de alunos. No âmbito do curso da especialização ministerial, este webinar, como eu disse há pouco, faz parte de um programa anual para graduados do Instituto e Lideranças Eclesiásticas. Eu vou só solicitar a todos que tenham o vosso microfone desligado para não interferir aqui com a gravação, está bem?
O pastor Cícero Novaes é missionário em Portugal desde 95, é cofundador da MCI e atualmente é o seu presidente e pastor sénior no Conselho Apostólico Mundial e também é o diretor do Instituto Cletos, além de ser um dos nossos docentes. É casado com a pastora Kénia Novaes e é pai do Lucas e do Mateus, que também nos agraciam com a sua presença no Ministério de Louvor. Então eu vou passar agora a palavra ao pastor Carlos Cardoso, da ICMAV, que nos vai proporcionar aqui um momento muito precioso com este tema proposto da Igreja pós-Covid. Ok, então muito boa noite a todos. Quero desde já agradecer ao Instituto Cletos e na pessoa também do pastor Cícero Novaes pelo convite, pela confiança que depositou em mim para nesta noite refletir, uma reflexão convosco, com os alunos que estão desse lado, não é? E então é um prazer mesmo muito grande poder fazer isto. Espero não vos decepcionar. Espero não decepcionar. Eu quero falar, portanto, então, o tema é sobre a Igreja pós-Covid e eu gostaria de vos falar de algumas características, né, da Igreja no pós-Covid, no período pós-Covid. Então, a primeira característica que eu gostaria de mencionar é que, de facto, esta é o início de uma nova era. É o início de uma nova era. Quando estamos a falar do início de uma nova era, significa que mudaram, ou sempre mudam, as metodologias. Aliás, em todos os períodos de crise, aqui estamos no pós-Covid, implica, como todos nós sabemos, houve uma grande crise social, económica, de saúde, em muitos lugares até do ponto de vista de saúde mental, etc. E então, sempre que existem estes períodos de crise, dão-se início a novas eras, a novos tempos. E então aqui é o caso, houve o início de uma nova era, ou seja, mudou a metodologia, as metodologias mudam e as suas dinâmicas também, mas não muda a sua mensagem. Portanto, eu repito, muda as metodologias, as suas dinâmicas, mas não mudam a mensagem. Isto parece quase um chavão, não é? Mas a mensagem, é bom sempre enfatizar isto, a mensagem não pode mudar nunca. O que muda é a metodologia, as formas, as dinâmicas de comunicação. O outro aspecto importante sobre isto é que nesta nova era houve uma nova percepção, e essa percepção é termos essa percepção de que a Igreja é muito mais do que reuniões presenciais. Isto parece quase uma coisa herege, ou pelo menos antes do período Covid, era uma coisa herege. Pensar na Igreja sem ser exclusivamente presencial. Mas, de facto, aquilo que esta nova era nos trouxe foi um outro paradigma, ou seja, acrescentou alguma coisa mais. Não é que tenha deixado o paradigma anterior, que é o presencial, mas acrescentou alguma coisa mais e isto veio realmente para ficar. Pelo menos é aquilo que nós estamos a ver e todos os eruditos, todos os entendidos assim o dizem, não é? Agora, a grande questão, o grande desafio é colocarmos vida nisso, ou seja, colocar vida naquilo que estamos a fazer para essas reuniões que não são presenciais. Por exemplo, aquilo que estamos a fazer agora não é presencial. Há uns anos antes, possivelmente iríamos fazer um workshop numa das instalações, ou na igreja, ou fora dela, mas agora não. Agora podemos fazer isto, portanto, em plataformas digitais, em Zoom, etc. Portanto, isto é importante nós podermos perceber que houve esta mudança de paradigma extremamente importante, que foi ter a percepção de que a Igreja é muito mais do que as reuniões presenciais. E o importante também é colocar vida naquilo que estamos a fazer, certo? É colocar vida, colocar dinâmica nisso. Este é um aspecto. A segunda característica tem a ver que as redes sociais e as plataformas digitais, portanto, redes sociais e plataformas digitais,
passaram a ser parte importante da comunicação de uma igreja local. Portanto, eu vou repetir, as redes sociais, as plataformas digitais, passaram a ser parte importante da comunicação de uma igreja local, certo? Antes deste período pandémico, mais de metade da igreja nunca tinha percebido sobre a importância das novas tecnologias na comunicação. Era quase uma heresia. Né? Havia muita gente que nunca considerou que fosse assim algo importante e muito menos fundamental. Agora não. Agora as pessoas já perceberam, algumas delas durante o período pandémico, em pleno período pandémico, tiveram que se apressar, correr, sei lá, desenvolver técnicas e formas de poder dar respostas. E aquelas que não conseguiram tiveram muitas dificuldades e algumas delas até ficaram para trás. Porquê? Porque não estavam minimamente preparadas para um desafio como foi este, não é? Que foi muito rápido, como vocês sabem. Então, antes desse período pandémico, mais de metade da igreja, ou seja, mais de 50%, mas muito mais, nunca tinha percebido a importância das novas tecnologias da comunicação. Nós vivemos numa geração dos média, né? Nós vivemos numa geração dos média. Os média não são mais uma opção. Antigamente eram. Antes, eu vou de novo, eu vou pôr aqui o antes do Covid e o pós-Covid, correto? O antes do Covid e o pós-Covid. Para nós portugueses, nós marcamos muito a nossa democracia, e eu fundamentalmente pertenço a uma geração que era antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, politicamente, Portugal era um país que era governado por uma ditadura fascista, e depois do 25 de Abril nós hoje temos uma democracia. Então os portugueses referem-se muito ao antes do 25 de Abril e ao depois do 25 de Abril. Até eu, enquanto fui professor, muitas vezes as leis que nós tínhamos, nós dizíamos assim, as leis antes do 25 de Abril eram assim, as leis depois do 25 de Abril eram assado. Aqui é a mesma coisa. Hoje nós vamos ter que lidar com isto. A igreja e a comunicação, neste caso, antes do período Covid, e a igreja depois do período Covid. Então, os média não são mais uma opção. Não tem como fugir a isto. As novas gerações já só entendem esta linguagem, não entendem outra. As novas gerações, não é? Os nossos filhos, eu já estou a falar dos meus netos, e possivelmente do outro lado aí, se calhar até aqui eu falo de bisnetos, eles já só entendem esta linguagem, a linguagem desta comunicação digital, correto? Então, não tem como fugir a isto. Por exemplo, a rede social Facebook é o maior país, deixa-me pôr assim, é o maior país do nosso planeta. Eu vou repetir, a rede social Facebook é o maior país do nosso planeta. Eu vou pedir aqui ao Roger para fazer o favor de colocar um gráfico que a semana passada eu vi no Correio da Manhã, e um gráfico muito interessante que nos dá uma perspectiva exatamente sobre isto. Claro que vocês depois vão receber isso em casa, que eu penso que o Instituto Cletes vai enviar. Ora, vamos só ver isto aqui. Não, não, Rogério, é o gráfico. O gráfico fala sobre... Não é essa, Rogério, desculpa, não é esse slide. Ok, bem, não interessa. Aquilo que eu vos quero dizer é, o Correio da Manhã editou um gráfico na semana passada em que mostrava que o Facebook era o maior país do mundo, certo? Era o maior país do mundo, em termos, claro, de pessoas que estão agregadas ou que estão a funcionar ou que estão ligadas ao Facebook. É uma coisa incrível, não é? Perto de 3 mil e tal mil milhões, ou seja, de usuários do Facebook. E, portanto, nós precisamos de perceber que o Facebook é um país enorme no nosso planeta, só que, claro, é virtual, correto? É virtual. Mas isto para vos dizer que as redes que nós utilizamos, as redes sociais, elas hoje são possibilidades imensas
de podermos fazer coisas extraordinárias, de podermos comunicar o Evangelho. É disso que estamos a falar, de comunicar, partilhar, ensinar. As plataformas digitais hoje têm um sem número de possibilidades, um sem número de formas, de dinâmicas que nós podemos encontrar, de ferramentas e que podem estar disponíveis para qualquer pessoa que entre, que use as redes digitais e as plataformas, as redes sociais e as plataformas digitais. Por exemplo, eu uso muito 3 redes sociais. Eu uso o Facebook, eu uso o Twitter e eu uso o Instagram. Eu, pessoalmente, uso estas 3 redes sociais. E sabem, uso mais o Facebook. E, na realidade, eu tenho imensa gente, mas imensa gente, que todas as semanas, entra em contato comigo ou para saber onde é que nós temos a igreja, onde é que eles podem ouvir as mensagens. Eles interagem comigo a pedir aconselhamento, pessoas até que nem são cristãs, pessoas que eu conheço da minha infância e que eu não os vejo há mais de 46 anos, eu já estou em Portugal, porque eu vim de Angola, e eu tenho imensas pessoas que, através do Facebook, me pedem ajuda, certo? Me pedem ajuda, às vezes, com problemas existenciais, problemas conjugais. Eu já trouxe pessoas aqui à ICMAB e já enviei pessoas também para outras igrejas, pessoas que se integraram, que foram batizadas, pessoas que estão a fazer os seus percursos normais de vida cristã. Portanto, precisamos de entender isso. Houve um homem que nós conhecemos, aí está, olha, estão aí, obrigado, veio tarde, mas veio. Dá aí a dizer, portanto, 10 redes sociais com mais usuários ativos por mês em 2022. Essa fonte é do Correio da Manhã. Portanto, o Facebook com 2,91 mil milhões, quase 3 mil milhões, o YouTube com 2,56 mil milhões, o WhatsApp com 2 mil milhões, o Instagram com 1,5 mil milhões, o WeChat com 1,26 mil milhões, o TikTok 1.000 milhões, Facebook Messenger 988 milhões, o Douyin 600 milhões e por aí fora. Bem, tudo isso são possibilidades infinitas que nós temos para alcançar as pessoas com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho. Eu quero dar-vos só, por exemplo, como eu já disse, em todas as eras e em todos os períodos difíceis, às vezes de crise mundial, a Igreja destacou-se com uma mensagem diferente e com novas formas de comunicação. Por exemplo, Martinho Lutero usou o poder da imprensa. Tinha acabado de ser descoberto a imprensa de Gutenberg, certo? A imprensa de Gutenberg. E Martinho Lutero, através do uso da imprensa primária, como ela era, ele imprimiu na língua alemã, na língua original, na língua alemã, ele imprimiu livros, ele imprimiu folhetos, ele fez muitas coisas através da imprensa, da máquina, não é? Pronto, era primitiva, como nós sabemos. Eu já estive numa cópia, digamos, da máquina de impressora de Gutenberg, e aquilo era mesmo primitivo, mas naquela altura foi revolucionário. E Martinho Lutero, ele fez isso, não é? Num período de crise enorme. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, no início do século XX, no período da Grande Depressão, e a Grande Depressão foi uma grande crise económica existente nos Estados Unidos da América, e que se refletiu pelo mundo, mas naquela altura ainda não havia a globalização, mais sentida nos Estados Unidos da América. Por exemplo, o rádio foi um meio poderoso para emissões de programas de Evangelho. Até aí, nunca o rádio tinha sido usado para emissões de programas do Evangelho. Por exemplo, algumas pessoas que destacaram, Oral Roberts, T.L. Osborne, Katharina Kuhlman, Billy Graham, não é? Billy Graham já em meados do século XX, e outros foram grandes utilizadores, grandes investidores de rádio e de televisão. Foram pessoas que durante aquele período utilizaram de uma maneira bem agressiva, no bom sentido da palavra, como é evidente, esses meios de comunicação revolucionários na época e que mudaram o paradigma da mensagem, ou da forma, ou das dinâmicas, ou da comunicação com que o Evangelho era
pregado ao povo. A terceira característica na igreja pós-Covid é que a igreja online, né, a igreja online passou a ser uma igreja. A igreja online passou a ser uma igreja. Isto não é... Ainda hoje há muita gente que não consegue digerir isto, mas não tem como. Não tem como. Né? A igreja online passou a ser uma igreja. Quer as pessoas gostem, quer as pessoas não gostem, quer as pessoas concordem, quer as pessoas não concordem. Existem, olha, milhões de pessoas no mundo inteiro que assistem exclusivamente online. Assistem, não tem como. Nós aqui na ICMAV, nós iniciamos uma igreja, não é? Já em alguns lugares, online, através do online. E temos pessoas que nos assistem, que assistem às nossas reuniões online. Não tem como. Há pessoas que assistem em Moçambique, há pessoas que assistem em Angola, há pessoas que assistem no Brasil, há pessoas que assistem na Inglaterra, há pessoas que assistem na Alemanha. Não tem como. Elas estão ali, elas fixaram-se ali e ela passou a ser uma igreja. Correto? Passou a ser uma igreja. Então, a igreja online veio para ficar. Né? A igreja online veio para ficar. Eu lembro que aqui há uns anos, quando a Toyota lançou os carros aqui na Europa e a Portugal em especial, dizia assim, a Toyota, marca que veio para ficar. Aqui podemos dizer que a igreja online forma, digamos, dinâmica de igreja que veio para ficar. Diabolizar isto não faz mais sentido, não tem como. Né? Diabolizar isto não tem como, vais perder, não tem como. Só há que aceitar isto, não é? Uma grande maioria das igrejas, durante o período Covid e posteriormente a isso ainda mais, fizeram grandes investimentos, e eu estou a falar agora em termos de recursos humanos e financeiros neste novo ministério. Deixa-me dizer que, por exemplo, a Igreja ICMAV, a Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas, já transmitia há muitos anos, antes do período Covid, ela já fazia as suas reuniões em transmissão online. E com o Covid só aperfeiçoámos. E depois do Covid decidimos ainda fazer maiores investimentos tecnológicos, em termos de recursos tecnológicos, mas também em termos de recursos humanos, ou seja, com formação de pessoal, procurar mobilizar mais gente para este efeito, que é extraordinário, não é? Eu tive uma experiência interessante durante o período Covid, que foi, portanto, a convite do missionário, do pastor Elias Dantas. Ele convidou-me para pregar durante o período Covid. Todos os anos há aqui uma conferência aqui na zona de Oeiras, ali no Hotel Oeiras Park, há uma conferência para pastores e líderes da Europa, onde nós juntamos à volta de 400, 450 pastores. E desta vez não se pôde realizar isso, então fiz uma conferência internacional, sobretudo para todos os países de língua portuguesa, onde estariam à volta de 95 mil, 100 mil pessoas do outro lado da Câmara a assistir. E a experiência foi que ele convidou-me, eu fui um dos oradores, e ele convidou-me para fazer isto em gravação. Imaginem, em gravação. Sabendo eu que estaria do outro lado, perto de 95 mil a 100 mil pessoas. Olha, extremamente complicado, porque eu tinha uma máquina à frente, não é? Um olhinho lá da máquina, e estava a ministrar, a ser gravado, sabendo que aquilo ia depois ser transmitido 15 dias depois, para uma multidão de quase um estádio, não é? A ver e a ouvir. E foi um desafio incrível. Eu nunca tinha feito isto na minha vida. Uma coisa é estar aqui a fazer uma lição via Zoom, e já fiz várias, imensas, inclusive na nossa escola, já fiz imensas lições iguais a esta. Outra coisa é vocês estarem a fazer uma gravação que, num determinado dia, vai ser emitido para perto de 100 mil pessoas, aproximadamente, para os países de língua portuguesa. E é um desafio incrível, só para vocês poderem perceber. Então, através do online, abriram-se e continuam a abrir-se novas igrejas. Reparem bem, continuam a abrir-se novas igrejas, continuam a abrir-se novos ministérios e são reforçados muitos dos que já existem. Interessante, é incrível como Deus faz as coisas. Mesmo em tempos de períodos tão difíceis, de crise,
em que deixou as pessoas sem sair de casa, é extraordinário, as pessoas sem saírem de casa, a Igreja encontrou, através da sabedoria e da ação do Espírito Santo, encontrou formas de poder chegar à casa das pessoas, o que se calhar se tivesse presencialmente nunca o teria feito. Mas, através deste novo desafio, que foi realmente estarmos em casa, dizer assim, como é que nós agora podemos fazer isto? Não é? Conseguimos chegar a imensa gente, milhões de pessoas que ouviram durante esse período a mensagem do Evangelho em suas casas. Algumas delas converteram-se durante esse período. Eu conheço imensas que se converteram. Eu conheço um pastor, alguns de vocês, o pastor Cison também conhece, que ele costuma vir aqui à nossa conferência, aqui ele é de Belo Horizonte, e ele costuma vir à nossa conferência. Ele estava a conversar comigo, ele é um dos oradores da nossa conferência, e ele disse a mim que durante o período Covid, na igreja dele lá em Belo Horizonte, em online, converteram-se perto de 7.000 pessoas. 7.000 pessoas. Extraordinário. 7.000 pessoas que se converteram durante o período Covid. Então, abriram-se novas igrejas, abriram-se novas portas para ministérios novos, reforçaram-se muitos daqueles que já existem, não é? Houve maiores investimentos, houve um maior aperfeiçoamento desses recursos, quer humanos, quer tecnológicos, sei lá, um sem fim de alternativas que foram encontradas pelas lideranças e pelas igrejas para poder, de facto, fazer isso. Um outro fator muito importante foi o crescimento das igrejas multi-site, ou ainda numa linguagem portuguesa, diz a igreja multilocal, ou uma igreja em vários locais. Ou seja, esta já existia antes do período Covid, mas aperfeiçoou-se. Ou seja, muitas igrejas abriram, através desta igreja, que tem a igreja sede, mas depois abrem outras igrejas noutros lugares, correto? Noutros lugares. Isso aconteceu até connosco, na Inglaterra. Aconteceu até connosco na Inglaterra, aconteceu aqui em São João da Madeira, aconteceu em Setúbal. Ou seja, nós abrimos igrejas multilocais, através da pregação do Evangelho, através do online, através das nossas celebrações, através das nossas reuniões, através das nossas escolas de formação, etc. Então, nós tivemos a oportunidade de abrir novos ministérios. Nós abrimos novos ministérios, neste caso estou a falar daquilo que eu sei, que me compete, abrimos novos ministérios em período Covid. E depois disso desenvolvemos, como é evidente, alguns até já inauguramos, não é? Portanto, há um sem número de possibilidades que surgiram e que estão a surgir e ainda vão continuar a surgir no período pós-Covid. Direi que este é um tempo muito desafiador para as igrejas. É um tempo muito desafiador. Agora vou pedir ao meu colega, ao Rogério, para meter aí um gráfico que eu recebi de um amigo, que foi de uma pesquisa, está aí, vocês estão aí bem esses dados extraídos da Research Arizona Christian University. Interessante, isto foi nos Estados Unidos da América, mas de alguma maneira representa um pouco o modo ou forma ocidental ou a cultura ocidental durante o período Covid. Claro que isto se calhar em África, em alguns países, ou na América Latina, ou se calhar na Ásia, etc., se calhar não tem estas dimensões, né? Mas, por exemplo, no mundo ocidental, mais ou menos, as coisas funcionam dessa maneira. Então diz assim, as matemáticas depois do Covid. Reparem bem, 35% ainda frequentam a sua igreja antes do Covid. 32% já não frequentam a igreja, ou seja, 32% que frequentavam antes deixaram de frequentar. 14% mudaram-se para uma nova igreja. Ou, portanto, 14% das pessoas foram para uma nova igreja. 18% observam todos os meses cultos de diferentes igrejas. Certo? Eu próprio conheço pessoas aqui que, ao domingo, como não saía de casa, haviam cultos de diferentes igrejas. Alguns gostaram e continuam a assistir. Certo? Digamos que assim é um modo concorrencial. 50% dos millennials
não é? Daquelas pessoas que estão ali na volta dos 40 anos, à volta disso, deixaram de frequentar a igreja. Incrível, parem bem. 40% desta... 50%, aliás, peço desculpa, 50% dos millennials, desta geração dos millennials, deixaram de frequentar a igreja. Eles iam antes e deixaram de ir à igreja. Depois, 17% da geração X, a geração mais contemporânea, mais abaixo, frequentam uma nova igreja, foram para uma nova igreja. 40% dos baby boomers, que é a minha geração, que é pós-guerra, pós-segunda guerra, ficaram na mesma igreja. Nós somos mais conservadores. Somos mais conservadores. Agora, oportunidade após o Covid, que é isso que estamos aqui a falar. 68% anseiam por oração e apoio emocional. Olha, eu vivo isto todos os dias. Todos os dias eu tenho pedidos, eu, pessoalmente, os meus colegas e nós aqui, Comavo, todos os dias, todas as semanas, claro, nós temos pedidos de pessoas a pedir oração e apoio emocional, porque houve muitas pessoas que passaram a sofrer problemas de natureza emocionais, incluindo crianças e adolescentes e jovens. 44% procuram uma mensagem de esperança biblicamente centrada, correto? Biblicamente centrada, ou seja, estes 44% continuam a querer uma mensagem bem centrada do ponto de vista do fundamento bíblico. E 35% querem ligar-se dentro da comunidade religiosa. 35% querem ligar-se dentro da comunidade religiosa. Eu aqui falo por mim, não é? E possivelmente outros falarão por eles próprios, mas uma parte, uma fatia destas de pessoas vieram, receberam Jesus aqui, fizeram os seus cursos de integração, nós temos cursos de integração, e elas estão assistidas, já foram batizadas, etc., e estão integradas na igreja. Então, é o que está aqui, né? 35% querem ligar-se dentro da comunidade religiosa. Então, agora, há aqui uma coisa que é preocupante, né? Uma coisa que é preocupante, e é com isto que eu quero deixar o desafio para depois passar ao pastor Sidson. O estudo revela que 54% dos cristãos acreditam que, como seguidores de Cristo, não somos responsáveis por partilhar a nossa fé com os outros. Isto é muito triste, muito triste. Isto é uma coisa que nos deve incomodar imenso, correto? Deve incomodar imenso, porque mesmo no período pós-Covid, já este, se não me engano, até era maior, e agora ainda mais, o estudo revela que 54% dos cristãos acreditam que, como seguidores de Cristo, nós não devemos, de facto, ou não somos responsáveis por partilhar a nossa fé com os outros. Isto deve nos levar a pensar, a refletir sobre isto e perceber que, de facto, é um grande desafio para todos nós. Pronto, eu fico aqui, agora passo para o orador, que é o pastor Sidson, e acho que depois, no final, temos perguntas e respostas para aí. Eu queria só relembrar, se tiverem questões para colocar, coloquem aqui no bate-papo, no chat, que eu estou aqui a apontar as questões relevantes para depois nós, no final, fazermos então esse momento de perguntas e respostas. Passo agora a palavra ao pastor Sidson. Olá, muito boa noite a todos. Muito obrigado aí, meu amigo, pastor Carlos Cardoso, por essas palavras aí que realmente nos ajudam a refletir, a pensar sobre os desafios atuais da igreja, a igreja pós-pandemia. E eu quero falar, então, a partir de tudo aquilo que o pastor Carlos Cardoso já falou, quero fazer aqui algumas considerações, já tendo em conta que já se passaram praticamente 2 anos e meio desde o início desta pandemia. O que acontece? Olhando hoje para a realidade das igrejas, uma das coisas que nós conseguimos perceber, e isto eu vi numa
num artigo de um pastor que esteve a fazer um estudo sobre isso. Então, hoje nós temos três grupos de cristãos que estão, de alguma forma, relacionados. Temos um slide, o slide pode aparecer aí, que é o primeiro slide. Temos aí. Quem é que está a cuidar aqui do slide? Sim, pastor Rogério. Vamos ver aí. Enquanto coloca aí, eu já vou adiantando, então. Então, é assim, o que foi observado é que hoje nas igrejas há três grupos de pessoas. O primeiro grupo é o chamado grupo que está exclusivamente digital. Ou seja, pessoas que elas se relacionam com a igreja, se relacionam com a fé de uma maneira única pelo digital. São pessoas que não frequentam igreja. E dentro deste grupo, há alguns que já frequentam, é uma grande quantidade de pessoas desse primeiro grupo, que são os que estão exclusivamente no digital, são pessoas que encontraram Jesus ou encontraram a fé, demonstraram interesse, e tudo isso aconteceu no mundo digital. Então, agora vocês têm esse slide aí à vossa frente, é o primeiro, é o número 1 ainda. É o número 1. Ok, vamos ficar aqui um tempo nesse número 1 aqui. Os três grupos de crentes, né? Os três grupos de cristãos. O A é o exclusivamente digital, e uma curiosidade, nos dias de hoje já não há um grupo exclusivamente presencial. Por que não há? Talvez você possa questionar pensando assim, mas e aquela vovozinha de 95 anos? E por incrível que pareça, aquela vovozinha de 95 anos, ainda que ela não tenha um smartphone, ela tem um neto, ela tem um filho que mostra para ela uma parte, uma pregação, uma mensagem, um vídeo de uma igreja e assim por diante. Então, hoje, de fato, já não existe um grupo exclusivamente presencial, mas existe um grupo exclusivamente digital. E o segundo grupo de crentes na nossa atualidade é um grupo que transita nos dois lados. Nós fazemos parte deste grupo. Eu estava vendo aqui as pessoas que estão a participar deste webinar, nós fazemos parte do grupo B. Nós transitamos de uma maneira suave e tranquila nesses dois mundos, o presencial e o online. Então, nós assistimos um culto presencial, mas às vezes estamos em casa e já assistimos um outro culto online, já participamos de um curso online, hoje estamos aqui neste webinar. Então, a maior parte, ou seja, a característica maior dos cristãos na nossa atualidade é esse grupo B, que transita nos dois lados, presencial e online. E existe o grupo C, que são as pessoas que se converteram no mundo digital, que demonstraram interesse pela fé no mundo digital, mas elas estão na transição de exclusivos digitais para o B, que é o presencial e online. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa ela estava na pandemia, ou mesmo depois da pandemia, ela estava a navegar na internet, viu lá um pregador dando uma mensagem, ele parou naquela mensagem, ficou ali a receber aquela mensagem, e ele começou a ter interesse pelas coisas de Deus, aí ele começou a ler a Bíblia digital, ele começou a acompanhar alguns pregadores aí nas redes sociais e tal, mas ele ainda não foi convidado para ir numa igreja no culto presencial, ou foi convidado, ou pelo próprio pregador online. Ele sentiu o desejo de ir, mas ainda não teve coragem, ainda não saiu de casa para ir no culto. Mas ele já começa, então, a se programar para ir no culto, vai no primeiro, vai no segundo, ou vai em algum seminário, alguma conferência. E então esse grupo C é um grupo que está a descobrir a igreja física, a igreja
presencial. Então, nós podemos ver que depois de 2 anos e meio, depois de 30 meses praticamente de pandemia, o que nós podemos ver é uma inversão nas coisas, né? Antigamente, pessoas que estavam exclusivamente no presencial começaram a descobrir o online. Agora, temos esse grupo que é o contrário, é um grupo que estava exclusivamente no online e agora começam a descobrir o presencial e experimentar o presencial. Isso tem acontecido um pouco aqui na Europa também, né? Essa realidade que eu estou mostrando aqui para vocês, desses 3 grupos de crentes. Então, logo aí, já nos traz um desafio tremendo. Se há um grupo que ele é exclusivamente digital, são pessoas que descobriram a nossa igreja, mas ainda nunca nos visitaram pessoalmente, presencialmente. Se há este grupo, o que a igreja deve fazer em relação a esse grupo? Quais são as ações que nós devemos tomar baseado neste reconhecimento do grupo A, exclusivamente digital? Aí nós vamos para o segundo slide, por favor, aí, Rogério, passar o segundo slide. Então, agora existe no mundo um campo missionário digital. Isso tem que fazer com que nós mudemos aqui o paradigma nas nossas cabeças. Para nós, campo missionário era quando nós pensávamos, por exemplo, num país de África, num país de Ásia, num país da América Central e assim por diante, nós pensávamos, ali vai ser um campo missionário, um lugar para nós levarmos o evangelho. Agora, tendo nós o conhecimento de que existe esse grupo A, um grupo exclusivamente digital, então nós temos que entender que há um mundo onde há um grupo de crentes que estão à espera de serem encontrados, de serem discipulados, de serem acompanhados. Então, é um desafio tremendo. E deixando claro que, ao descobrirmos que há um campo missionário digital, nós temos que pensar que a igreja agora tem que ter o desafio do foco duplo. A igreja não pode se desligar do presencial para atender o digital, o online. Eu já ouvi pastores pensando o seguinte: não, agora eu não vou fazer a igreja mais presencial, agora o que está a dar frutos é o online. Mas eu penso que não é o caminho correto, a não ser que a pessoa tenha uma convicção sobre isso. Mas a generalidade, o geral da igreja, né, digamos assim, na generalidade, a igreja tem que ter o foco duplo. Não é um ou outro, não é presencial ou digital, mas é tanto um quanto o outro. Ou seja, hoje o foco de um pastor de uma igreja, o foco de um líder de uma igreja, ele tem que ser esse foco duplo. Ele tem que entender que nós, com base em tudo que nós ouvimos, né, da palestra do pastor Carlos Cardoso, não dá para voltar atrás, não dá para mudar, não dá para regredir, não dá para negar essas mudanças. Então, a igreja hoje ela precisa ter um foco duplo, e isso faz com que o trabalho ministerial seja aumentado. Ou seja, hoje um pastor ele tem um trabalho maior a fazer do que ele tinha antigamente. Antes o foco dele era o prédio da igreja e era o culto presencial. Agora a igreja tem um outro campo missionário, não apenas o campo missionário no sentido de fazer culto e de fazer atividades, mas mesmo o campo missionário para sermos intencionais. Ou seja, se eu descubro que tem, baseado no primeiro slide que eu mostrei, se há um grupo que é exclusivamente digital, como que eu vou abordar esse grupo? Como que eu vou fazer um apelo? Por exemplo, como que eu faço um apelo digital para quem está simplesmente assistindo os nossos cultos pelas redes sociais? Como que nós podemos propor um acompanhamento, um discipulado? Então, aí estão os desafios atuais, as oportunidades também atuais, e aí, nesta segunda linha aí desse slide, o desafio de desenvolver uma estratégia específica para o online. E nisso, algumas igrejas estão mais adiantadas do que outras. Porque o que aconteceu foi o seguinte: quando as igrejas, isso aqui é um fato, tá? Isso aqui é um fato observado por vários pensadores e estudiosos aí da igreja.
quando as igrejas estavam a fazer um planeamento estratégico para esse campo missionário digital, que era o período intenso da pandemia, o primeiro ano, as autoridades começaram a dar mais espaço, a diminuírem as restrições. Então, esses pastores que estavam com foco no campo missionário digital tiveram que tirar o foco para organizarem novamente a igreja no físico, a igreja no presencial. Por quê? Porque quando os cultos voltaram, a igreja pôde fazer cursos e cultos e tudo mais, muitas exigências foram feitas pelas autoridades. Lembra? Álcool gel, máscara, distanciamento, tantas coisas que o pastor, do primeiro ano para o segundo ano da pandemia, na verdade, os pastores estavam tentando entender como seria depois da pandemia os cultos presenciais. Então, o que aconteceu, como eu disse, um facto, uma realidade que foi observada por muitos, é que muitos pastores, no primeiro ano da pandemia, ficaram muito empolgados e investiram muito nesse campo missionário digital. Mas depois eles não tiveram tempo nem oportunidade de continuarem, porque os desafios do presencial vieram com mais exigências do que era antes da pandemia. E então, hoje, alguns pastores simplesmente, por exemplo, se eles compraram uma câmera para transmitir o culto ou para fazer alguma coisa, eles pararam por aí. Já não houve mais desenvolvimento depois do primeiro ano de pandemia. Na verdade, apenas os pastores estão a manter, na generalidade, estão a manter aquilo que eles já implementaram no primeiro ano. Por quê? Porque os desafios do presencial são enormes. Então, o que eu penso que nós temos que hoje fazer um planeamento estratégico é como nós temos o foco duplo, como nós podemos investir no presencial sem descuidarmos do online e vice-versa, ou seja, como que o online pode ser algo importante na visão da nossa igreja, mas sem descuidarmos do presencial. E algumas igrejas já estão tão avançadas nisso que, por exemplo, algumas igrejas elas não somente transmitem cultos, que são os presenciais, elas já criaram um programa, ou seja, uma agenda de cultos que são exclusivamente online, pensados exclusivamente para aquele grupo A dos que estão exclusivamente digital. Então, há igrejas, por exemplo, que elas... Imagina, há igrejas americanas, mega igrejas, que têm, por exemplo, 6 cultos por domingo, só transmitem um dos cultos, porque como os outros cultos normalmente são as mesmas pregações, as mesmas mensagens, eles transmitem apenas um dos cultos, mas depois eles criam um culto que é um culto feito à medida para o campo missionário digital. Só que essas igrejas que começaram a fazer isso, elas rapidamente se aperceberam de que elas tinham que ter uma equipa a tempo integral ou parcial para desenvolverem esse campo missionário digital. E então surgiram aí novas funções na igreja, ou seja, a igreja atual tem títulos, tem funções que não havia antes da pandemia. Então, por exemplo, há igrejas que têm... cada igreja dá o nome que quiser, porque ainda isso é algo... ainda é novidade. Então, cada igreja dá o nome que quer. Então, por exemplo, tem assistente de cultos digitais, não sei o quê, por exemplo, pastor, coordenador do campus digital. E então, assim, hoje começamos então a criar novas funções dentro das igrejas e pessoas sendo destacadas para realizarem um ministério quase que exclusivamente para o online, para o digital. E é interessante que esses pastores que estão vocacionados, né, que foram contratados, digamos assim, selecionados por essas megas igrejas para desenvolver um ministério exclusivamente online, depois eles têm que entrar em acordo com aqueles que estão vocacionados para o ministério presencial, para que as pessoas que fazem do grupo C, lembra do grupo C, que fazem a transição do exclusivamente digital para o presencial, como que essas pessoas vão ser acolhidas e como nós vamos lidar com elas. Entende? Então, estamos a viver momentos que são desafiadores, muitas aventuras, né, por esses meses agora. E, por exemplo, a nossa igreja ainda
ela não tem desenvolvido uma estratégia muito específica para esse campo missionário digital, porque nós nos encontramos um pouco naquele grupo que foi observado. Nós estamos no momento de aperfeiçoar o nosso presencial, e enquanto aperfeiçoamos o nosso presencial, nós estamos, de alguma maneira, a manter o online e a desenvolver o online aos poucos. Nós temos feito isso aos poucos. Algumas igrejas, só para vocês terem uma ideia, algumas igrejas, Estados Unidos, Ásia, Brasil, quando alguém assiste um culto online pelo YouTube, ele já tem uma equipa tão bem preparada, e quando é feito o apelo à salvação, ou outro tipo de apelo, eles já conectam as pessoas rapidamente com grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, já fazem um acompanhamento dos novos crentes, dos salvos do digital, e já começam um pastoreamento com essas pessoas. Então, digo para vocês que são coisas que nós temos que ver como oportunidades, mas, é claro, a igreja precisa estar preparada para fazer isso. Porque hoje, se um pastor for rapidamente investir nesse mundo, esse campo missionário digital, sem ele ter os recursos de pessoas e recurso financeiro bem alocados para isso, ele corre o risco de perder o que ele já sabe fazer bem, que é o presencial. Vamos ver aí o terceiro slide. Com isso, o que acontece? A primeira linha aí, o presencial consolidou a sua importância na pandemia. Eu lembro que no início da pandemia, algumas pessoas chegaram a dizer que o presencial seria extirpado. A igreja poderia viver, sobreviver e crescer e expandir e conquistar sem o presencial. E desde o início eu nunca acreditei nisso, porque o componente presencial, o um a um, corpo a corpo, pessoa a pessoa, ele é insubstituível. E essa primeira linha, o presencial consolidou a sua importância na pandemia. Então, para mim, a pandemia foi um grande teste ao presencial e fortaleceu e valorizou cada vez mais o presencial. Eu digo-vos, queridos irmãos, que para mim e para muitos irmãos aqui da nossa comunidade, nós nunca valorizamos tanto o presencial quanto agora, por incrível que pareça. Por mais que nós reconheçamos o valor do digital, para nós o presencial tem um sabor mais gostoso. Então, assim, se antes a gente gostava do presencial, mas agora a gente gosta mais ainda porque nós ficamos sem ele. E quando nós ficamos sem alguma coisa que nós gostamos, a gente sente falta. E hoje eu valorizo muito o presencial. Sempre que eu estou no culto presencial, dou graças a Deus por estar ali com os meus irmãos. Então, irmãos, o presencial ele não vai fugir. Ele não está ultrapassado. Ele não é anacrônico. O presencial faz parte da Igreja de Jesus Cristo até os últimos dias, creio eu. Segunda linha aí, o online realmente não substituiu o presencial, está dentro do que eu já estou a falar. E não tem prejuízo. E o online, na verdade, eles se complementam. O pastor sábio, nos dias de hoje, na atualidade, um pastor sábio é um pastor que sabe conjugar o presencial com o online. Quarta linha aí, o presencial tem que receber um novo investimento para se tornar muito atrativo para as pessoas. Então, o desafio do presencial atualmente é este. O presencial agora já não pode ser feito da maneira que era feito antes da pandemia. Eu me recordo que muitas igrejas, inclusive grandes igrejas no Brasil, faziam presencial de uma maneira demasiadamente informal. O que seria isso? Por exemplo, eu já fui em grandes igrejas do Brasil pregar e havia muita informalidade. Era tipo assim, era uma igreja tão familiar, que era informal demais pela dimensão dela. Porque quando você tem uma igreja de 40 pessoas, ser familiar não é muito difícil. Ser informal é agradável. Eu penso que informalidade numa igreja, no culto de uma igreja de 40 pessoas é uma riqueza, é algo precioso, uma preciosidade, informalidade no culto de uma igreja de 40 pessoas. Mas informalidade numa igreja com 1.500 pessoas é complicado. E o que aconteceu? O que eu percebi? A pandemia fez com que alguns pastores de igrejas grandes
que eram muito informais em relação aos seus cultos de domingo, eles passassem a planear, a organizar melhor esses cultos. Então, esta é uma tendência também, que essa quarta linha aí do slide, o presencial vai receber um novo investimento. Por quê? Como alguns veem que o online, de alguma maneira, é um concorrente do presencial, então o presencial ele precisa ser elaborado com muita qualidade, com muita atratividade, com muita excelência. Porque há coisas que nós podemos fazer no presencial que a pessoa não vai usufruir no online. Então, por exemplo, aqui na nossa igreja, nós queremos fazer isso. Nós queremos tornar os nossos cultos presenciais tão interessantes, que a pessoa vai pensar 2 vezes se ela vai ficar em casa assistir online. Por exemplo, orar uns com os outros, orar uns pelos outros, ou por outro motivo, abraçar alguém, ou seja, ter a oportunidade ali para chamar alguém para dar um testemunho. Ou seja, a gente pode criar tantas coisas na elaboração do culto presencial que as pessoas vão mesmo pensar 2 vezes antes de ficar em casa para assistir online. Então, nós nunca vamos ficar falando para as pessoas que o online é inimigo do presencial. Na verdade, nós vamos fazer presenciais tão bem feitos que as pessoas vão querer ir no presencial. Mas aqueles que não puderem ir no presencial, elas fazem parte da família da mesma maneira. São abraçados, são acolhidos, são cuidados da mesma maneira. Então, nós respeitamos as escolhas das pessoas, porque nós somos já, na atualidade, somos aqueles pastores com os olhos duplos, o foco duplo. Nós temos o foco no presencial e no online. Nós temos o foco na igreja digital e o digital tornar-nos para lá. A gente vai destacar pessoas para servir nesse campo missionário e nós vamos investir nesse campo missionário. E o quarto slide, vou passar aqui o quarto slide, que é que nós precisamos, então, repensar a agenda semanal da igreja. Ou seja, um dos benefícios que a situação da pandemia proporcionou às igrejas é que os pastores se abriram para a possibilidade de fazerem reuniões online. Por exemplo, este webinar que nós estamos a fazer aqui, antes nós fizemos ele presencialmente, e agora nós nos abrimos para fazer online. Ou seja, visto que estamos no mês de férias, de verão, os pais estão com os filhos em casa, muitas pessoas estão a viajar, nós temos pessoas aqui nesse webinar que se fosse presencial, não estariam aqui conosco. Então, a nossa mentalidade foi aberta para repensarmos a agenda semanal da igreja, por exemplo, e quando eu falo agenda semanal, claro, é agenda mensal e semestral, mas o meu foco aqui no semanal por exemplo, as reuniões de equipa, reunião de oração. Hoje nós podemos mesclar, fazer uma combinação entre o presencial e o online, que é o que está aqui escrito, facilitar a participação nas reuniões de equipes através do online, conjugar com sabedoria as reuniões presenciais online. O que seria conjugar com sabedoria? Você não pode remeter a oração da igreja para que ela seja exclusivamente online, porque as pessoas precisam do ambiente também físico, presencial para oração. Mas, por exemplo, você pode ter uma reunião de oração na igreja por semana e pode ter 10 reuniões de oração pelo Zoom, pelo online. Então, é conjugar com sabedoria essas 2 possibilidades que antes da pandemia nós nem pensávamos nisso, né? Então, a pandemia veio abrir os nossos olhos em relação a essa possibilidade. Então, por exemplo, uma equipa vai ter reunião, Ministério de Louvor vai ter uma reunião para decidir algum assunto. Irmãos, hoje em dia é muito complicado você tirar as pessoas de casa por tudo e por nada. Imagina só, com o preço, né, dos combustíveis, que está uma loucura. Imagina com os preços atuais do combustível, toda semana uma pessoa que faz parte do ministério da igreja, o líder quer fazer uma reunião. É uma reunião para orar, depois é uma outra reunião para decidir uma coisa, uma reunião para fazer aquilo. E a pessoa, às vezes, ela serve em outras áreas da igreja também, ela quer ir lá num seminário de não sei o quê. E entende? Então, dentro do possível, irmãos, e com equilíbrio, como eu disse, conjugar com sabedoria, as equipas ministeriais precisam ter sabedoria para conjugar entre reuniões presenciais e online.
eu acredito que as reuniões, neste momento em que as pessoas estão a se acostumarem com online, eu penso que não é muito saudável você remeter todas as reuniões para o online. E eu penso que é bom fazer isso aos poucos. Então, por exemplo, o Ministério da Igreja, o Ministério dos Assistentes, o Ministério do Louvor, o Ministério de Diaconia, não sei qual ministério que tem na igreja. Então, o que acontece? Olha, essa semana nós vamos ter uma reunião e é importante que a gente esteja presente mesmo fisicamente, porque a gente quer orar uns com os outros, queremos fazer algumas coisas que é importante a gente estar olhando olho no olho. Então, fazemos a reunião presencial. Mas a reunião das próximas 2 semanas vai ser pelo Zoom, vai ser online. Porque você vai poder ficar no conforto da sua casa. Você vai poder, então, economizar aí no combustível. Você vai poder estar no conforto do seu lar participando da reunião. Então, hoje em dia, irmãos, é possível nós fortalecermos as nossas equipas de ministério, equipes de liderança da igreja usando o online. Temos que saber usar e não abusar, porque não podemos também criar reunião por tudo e por nada, levar as pessoas à exaustão só porque estamos online também, porque o online cansa, né? Tudo online, sempre uma reunião atrás da outra online cansa. Mas então, se a gente conjugar entre o online e o presencial, eu creio que nós teremos equipas saudáveis e fortalecidas. Então, repensar a agenda da igreja, o segundo parágrafo foi criar eventos online, seja como esse webinar que estamos a participar, formação para novos membros de ministérios. Algumas partes da formação podem ser feitas online. Por exemplo, você recebeu pessoas novas para algum ministério da igreja. Pode fazer uma parte da formação online e depois a outra parte presencial. As orações, você pode ter momentos de oração online e até aconselhamento pode ser feito online, discipulado pode ser feito online. Entende? Então, olha, alguém pegou aqui uma canetinha aqui, já está a arriscar aqui o slide. Isso acontece nas melhores famílias. E, irmãos, outra coisa, então, em relação aos slides, eu já falei, pode tirar os slides. Antes das perguntas e respostas, deixa eu só fazer as observações finais. Outra coisa que nós podemos observar, que é resultado da pandemia, foi a promoção de influenciadores digitais. Se você olhar para os influenciadores digitais, como eles funcionavam e quem eles eram antes da pandemia, não tem nada a ver com os influenciadores digitais agora, 30 meses depois. Muitos influenciadores digitais ganharam muito mais força, muito mais poder, muito mais campo. E então os influenciadores digitais, aqueles pregadores que investem muito nas pregações digitais, o que acontece? Este pessoal, eles ganharam muita notoriedade, muita força. E isto tornou-se um desafio para nós que somos pastores de igreja. Porque, imagina, eu sou pastor de igreja e eu tenho que ter muito cuidado, porque os membros da nossa igreja estão a ouvir as pregações ou os ensinamentos desses influenciadores digitais. E isto, irmãos, a proporção do que as pessoas ouviam antes da pandemia e que houve agora, não tem nem comparação. Então, o que um pastor de igreja deve fazer? Ele deve ter uma dieta de ensino bíblico na igreja. Se estiverem ouvindo coisas estranhas lá fora, no mundo digital, mas as pessoas vão ter um porto seguro nos ensinamentos bíblicos saudáveis da sua igreja local. Então, a igreja local precisa mesmo investir em ensinamento bíblico, Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, verso 14. Por quê? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Só faltou aqui nesse versículo 14 de Efésios 4 dizer assim, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina da internet. Só faltou a parte da internet aqui nesse texto. Porque, irmãos, incrível como eu tenho falado com os irmãos da nossa igreja e cada um tem ouvido coisas tão estranhas através de influenciadores na internet. A gente sabe que há bons influenciadores, há bons pregadores que estão aí disponíveis na internet,
mas há pessoas que estão trazendo ensinamentos muito perigosos para a igreja. Então, a igreja local, um outro desafio. Eu falei de muitas oportunidades dos seus membros para aqueles das sociais. Uma outra coisa que eu quero observar é que a igreja precisa pautar pela simplicidade e não complicar muito, porque hoje em dia o digital pode complicar muitas coisas. Tenta ser o mais simples possível. E outra coisa é a oportunidade para recomeços. Como a pandemia, de alguma maneira, interrompeu uma parte do funcionamento das atividades, para nós pensarmos nos mistérios que nós fazíamos. E para nós avaliarmos o que nós fazíamos nessa pandemia, algumas coisas nós avaliamos e eliminamos, descobrimos que não precisamos daquilo daquela maneira. E outras nós avaliamos e aperfeiçoamos. Então, é momento de recomeço, de oportunidades de novas maneiras de se fazer ministério na igreja. E, para concluir, quero dizer o seguinte: nós vivemos numa época, infelizmente, e não à procura de vidas e de almas para salvar. E eu queria terminar com essa palavra, que as nossas igrejas precisam ter os olhos voltados para fora, com o objetivo de atrair pessoas que não têm igreja, e não só pessoas que não têm Jesus, né? Porque hoje em dia o evangelho já foi disseminado, proclamado muitas vezes. Então, há pessoas que precisam de Jesus, mas há pessoas que já até ouviram o evangelho de Jesus, mas precisam de uma igreja, mas não estão firmes numa igreja. Então, assim, acho que ao invés de nós termos estratégia para atrair crentes, nós temos que ter estratégias para alcançar vidas, e nisso nós temos que ter essa seriedade, porque é assim que uma igreja cresce de uma maneira verdadeira. Amém? Termino por aqui. Muito obrigado, pastor Cícero e pastor Carlos. Eu tenho aqui 3 questões para colocar. E a primeira é esta: como um membro comum pode contribuir para a nova realidade do campo missionário digital? Por exemplo, como é que ele pode usar as suas redes sociais de forma, através das suas redes sociais, também ser um missionário, um embaixador de Cristo na Terra? Ou o pastor Cícero ou o pastor Carlos, aquele que quiser responder. Bem, começando por mim, para ganhar tempo, eu sou uma pessoa que fiz das redes sociais um campo de missão. Quer no Twitter, como já disse, quer no Facebook, quer no Instagram. Né? Utilizo mais, confesso, porque se adapta melhor à minha geração, o Facebook, o Twitter também, e menos o Instagram. Mas, de facto, eu procuro no Facebook, eu procuro passar uma postura diferente daquilo que muitas vezes é passado por muitas pessoas. Não é? Eu procuro passar uma mensagem do Evangelho de Esperança, procuro trazer algum divertimento também no Facebook, ou seja, porque muitas vezes as pessoas, eu já fui professor de Educação Física e os meus colegas pensavam que ser-se um pastor ou qualquer outra área ministerial ou até crente era assim uma coisa triste, assim pesada. Eles pensavam que as pessoas não se divertiam, que não se riam, que não usavam. Era aquilo que eles passavam para mim. Então eu procurei, de alguma maneira, quebrar isso. Não é? De mostrar que não, que eu falo de coisas sérias, também brinco, mas faço textos sobre o Evangelho, sobre o ser igreja. Procuro nunca mostrar as coisas feias que a igreja tem, e tem coisas feias, às vezes os pastores têm coisas feias, horrorosas. Às vezes há pessoas que vêm para ali, mesmo crentes, dar indicações disto e daquilo que não está bem na igreja. Eu nunca faço isso porque eu tenho 5.000 pessoas no meu Facebook, tenho 2 contas, tenho 5.000 pessoas e tenho
muita gente que não é crente. E quando digo não é crente, é mesmo não é crente. Alguns nem católicos são. E são meus amigos, ou seja, virtuais, como é lógico. E alguns amigos de infância, etc. Então eu procuro despertar o interesse daquilo que é, de facto, a parte melhor, a parte mais visível ou mais atrativa daquilo que poderá ser uma igreja local, não é? Uma igreja local. A gente sabe, todos nós sabemos, conhecemos pessoas que já foram feridas, estão zangadas, etc. Eu procuro não criar tão pouco polémica aí, nunca. Procuro fugir disso. E então essa é a maneira que eu tenho de tornar a minha comunicação atrativa às pessoas, para elas perguntarem. Eu nunca falo das coisas negativas, das coisas... Não. Procuro atrair isso para a essência do Evangelho, das boas novas, etc. É como eu uso. E tenho, olha, posso-vos garantir, tenho resultados muito positivos nesse sentido. Eu já ganhei pessoas para Jesus, eu faço aconselhamentos nas redes digitais, na plataforma, eu faço, já batizei aqui pessoas, já abrimos igrejas, nós fazemos isso. Eu pessoalmente faço, procuro utilizar bem, neste caso, as redes sociais que eu uso. Não sei se consegui esclarecer. Não, eu acho que foi claro e concordo absolutamente consigo. Muitas vezes nós vemos pessoas que se dizem evangélicos ou cristãos e que usam as suas redes sociais quase como um punho, não é? Para atacar outros grupos ou outras pessoas. Exato. E isso acaba por não só denegrir, obviamente, a imagem da Igreja, como, sobretudo, e pior do que tudo, o próprio nome de Jesus, e afasta as pessoas de Deus. Então, exatamente. Eu também sempre digo isso, vamos utilizar as nossas redes sociais para edificar e para atrair as pessoas a Cristo, e não o contrário. Até é preferível não discutir temas que possam ser polémicos, não é? Não discutam nem futebol, nem filosofia, nem política, vamos só anunciar a palavra de Deus. Não sei se o pastor Sidson quer também fazer algum comentário em relação a esta questão. Sim, concordo aí com o pastor Carlos Cardoso, concordo aí contigo também. E realmente as redes sociais, elas têm um potencial tremendo e nós não sabemos quais pessoas estão ali a assistir. Então, nós temos que ser cuidadosos, realmente. Apareceu o seu vídeo, pastor? Acho que caiu. Acho que ele saiu. Eu vou colocar aqui outra questão, enquanto o pastor Sidson reentra. E esta, de certa forma, tem um pouco a ver com a anterior. Oi, desculpa, chegou uma ligação aqui para mim agora e interrompeu o vídeo aí. Então, como eu estava a dizer, ou seja, nós temos que realmente ter cuidado com aquilo que nós passamos. E na rede social, penso que usar igual o pastor Carlos Cardoso usa é um bom exemplo. E é isso, olha, e as pessoas têm que ver que a nossa vida é uma vida que realmente a gente coloca Pastor, depois só se conseguir girar aí a sua imagem. Eu vou colocar aqui a segunda pergunta, que é um pouco... Sandra, deixa-me só dizer aqui uma coisa importante que eu penso, desculpe, só para acrescentar. Muitas vezes eu vejo nas redes sociais os cristãos põem coisas das quais eles são contra, correto? São contra, põem coisas que são contra. Sabe, uma vez tive um amigo que me disse assim: Carlitos, eu não sei o que é que vocês são a favor, eu sei que vocês são contra, o que são a favor eu não sei, porque aquilo que eu vejo, quando vocês põem, vocês são contra, eu chego a pensar que vocês são contra tudo, pá, que afinal de contas vocês são a favor de quê? Vocês são contra a morte, são contra isto, são contra a guerra, e vocês não põem nada que são a favor. Isto é um facto. Nós somos conhecidos por aquilo que somos contra aquilo, somos contra aquilo, é um manifesto assim, é um não sei o que é aquilo. Nós queremos um protesto para ali. Quer dizer, nós precisamos, eu posso fazer
tudo isso, mas eu posso dizer do que eu sou a favor. Eu sou a favor da vida, eu sou a favor de uma relação conjugal séria, eu sou a favor de uma sexualidade saudável, eu sou a favor da... Pronto, quer dizer, agora, eu sou contra isto, eu sou contra aquilo. Nas redes sociais, bem, aquilo vai dar uma peixeirada valente, mas é de caretas, quer dizer, vai dar logo uma peixeirada que nem queira saber. Eu procuro evitar isso. E às vezes até mesmo assim é muito complicado. Eu acho que isso já é um problema que vem desde o tempo de Lutero, não é? Foi por causa disso é que nós começámos a ser chamados protestantes, porque protestávamos contra tudo. Sim. Então, aqui a outra pergunta, que é um pouco no caminho desta, diz como ensinar à Igreja estratégicas intencionais a fazer uma triagem saudável daquilo que ouvem a respeito de lives e de cultos. Portanto, não todos os conteúdos que as pessoas consomem na internet hoje em dia, mas saber fazer uma triagem saudável, obviamente dentro dos parâmetros bíblicos, em relação àquilo que ouvem, para além dos conteúdos das suas igrejas locais. Cedso. Ok. Eu penso o seguinte, pessoal, em relação a essa pergunta aí. A melhor coisa que um crente pode fazer é conversar com o seu pastor e para saber os nomes que são pessoas que são referência e que aquilo que eles ensinam é bíblico, é um ensino saudável e que está de acordo com a igreja que ele participa. Porque outra coisa importante também é o seguinte, cada igreja tem as suas ênfases. E às vezes uma pessoa, ela começa a ouvir alguém, não que o ensinamento daquela pessoa seja necessariamente errado, mas é um ensinamento que está a puxar sempre para uma área da doutrina bíblica e que muitas vezes naquele momento não é a área de ênfase da igreja local. Então a igreja local toda está indo para um caminho e aquele crente está indo para um caminho diferente. Não quer dizer que não seja bíblico que ele está a seguir, mas ele não está alinhado, não está em harmonia com o momento da sua igreja local. Então, olha, esteja alinhado com o seu pastor local, as pessoas que o seu pastor da sua igreja ouve, daquilo que ele realmente assina embaixo. É melhor você estar por aí que é mais protegido e você vai permanecer em harmonia com as estações da sua igreja. Sim, eu concordo com aquilo que o meu amigo Sidson disse. Eu mesmo já tenho publicamente, no púlpito, já tenho dito às pessoas que elas não devem nem ver, nem ouvir tudo. E agora, quando foi do Covid, né, houve muita especulação sobre isto. Eu fui à igreja dizer assim, olha, eu sou o vosso pastor e a posição da liderança sobre esta questão é esta, é uma questão saudável, pedagógica, etc, etc. E vocês vão ouvir muita coisa que há por aí que vai deixar as pessoas em temor, pessoas com uma posição absolutamente em grande confusão, em grande baralhação. Então, eu próprio dei indicações, eu próprio como pastor dei indicações do que elas deveriam ouvir, de pregadores que deveriam ouvir, pregadores sóbrios, saudáveis, que deveriam, até inclusive citei nomes, não é? Não os vou fazer aqui, com o Veloz, que eu não estou na minha igreja, mas citei nomes de pessoas que eu ouço com regularidade e que me ajudavam a edificar na minha fé e a desafiar até. Não é? Eu fiz isto. E, portanto, sem problema nenhum, porque eu sou o pastor, correto? Eu sou o pastor, a minha função é dar estas indicações, então o pastor sou eu, o pastor não é só pregar, também é aconselhar, e no púlpito também se aconselha, também se dá indicações, também se traçam diretrizes, dá-se novas perspectivas sobre as coisas, eu costumo dizer aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, eu costumo dizer. Muitas vezes eu faço isso, mas mesmo muitas vezes, para as pessoas poderem perceber aquilo que a liderança da igreja ouve, vê, né, e aconselha. Eu faço isso. Há aqui uma outra questão que entretanto entrou, que talvez seja também aqui num pouco da direção destas questões anteriores, que diz assim: haverá o risco da desvirtualização da mensagem de Cristo
no mundo digital, sobretudo porque há grupos que usam o digital apenas em benefício próprio. Eu não percebi bem a pergunta, confesso. Haverá o risco da desvirtualização da mensagem de Cristo, sobretudo porque há grupos que usam o digital apenas em benefício próprio. É assim, em relação aos desvios doutrinários, eles não precisam da internet, para eles existirem. Claro. Ou seja, já nas primeiras décadas da igreja primitiva já haviam os desvios doutrinários. O que acontece é que a internet potencializou esses desvios, porque, só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que nem está minimamente interessada na fé cristã, às vezes um colega manda um vídeo para ela de alguém que está a falar de uma doutrina estranha e a pessoa nem ouviu o evangelho ainda como deve ser e já está ouvindo tudo aquilo distorcido. Então, realmente, potencializou demasiadamente esse perigo, essa ameaça, é uma ameaça, né? E realmente por isso que eu falei no final da minha exposição que a igreja local deve ser um lugar seguro, né? Em que a doutrina ela é passada para as pessoas e as pessoas têm que sentir isso, que tudo que elas ouvem, por exemplo, aqui na nossa igreja, pessoas que ouvem coisas estranhas na internet vêm me procurar. Pastor, eu ouvi isso, o que você tem a dizer sobre isso? Me manda mensagem e eu respondo. Entende? Então, assim, as pessoas estão realmente a ficar confusas, com demasiadas informações que são contraditórias, né? Então, realmente, a igreja local é um lugar de segurança. É isso, eu faço minhas as palavras do pastor Sidson, exatamente. E mais uma pergunta. Ambas as igrejas, tanto a ICMAV como a MCI, são igrejas que trabalham com pequenos grupos, tanto no presencial como no online, não é? Sobretudo, desde a pandemia, tivemos que fazer ambas as estratégias. Como é que um líder deve preparar-se melhor para tirar o maior partido das ferramentas digitais atuais? Ou seja, eu penso que aqui a questão é, no início da pandemia, nós fomos catapultados para o digital, mesmo muitas vezes a maioria das pessoas não percebendo muito sobre Zoom, enfim, sobre as plataformas que elas próprias também evoluíram, não é? Nestes 2 últimos anos. Como é que um líder que aconselha ou discipula ou tem um pequeno grupo online se deve preparar melhor para tirar o melhor partido das ferramentas digitais que atualmente nós já estamos a utilizar? Sim, aqui tem 2 questões. Primeiro, habitualmente, nós, por exemplo, na ICMAV, e sei que vocês também o fazem, na MCI, fazem uma formação de liderança para esse efeito. E nós também fazemos, correto? Já fazíamos antes e continuamos a fazer. Agora, de facto, o digital colocou-nos uma dinâmica diferente, não é? Colocou-nos uma dinâmica diferente, colocou-nos perante uma estratégia diferente. E aí também, claro, nós tivemos que, correr riscos, não é? Aprendemos todo, eu próprio tive que aprender a falar para uma câmara, né? Tive que aprender, eu nunca tinha. Uma coisa era eu estar a pregar no presencial e estarem a filmar. Pronto, essa é uma coisa. Estar a filmar, ok, isso já fazia. A outra coisa é estarmos a pregar para uma câmara e ser online. Ou seja, imaginem, numa sala grande como eu tenho uma câmara à frente, né, e estou a pregar para a câmara com online. São coisas distintas. A comunicação, a colocação da voz, a ênfase que eu coloco, as variações da voz, as dinâmicas, a comunicação gestual é completamente distinta, correto? E isso todos nós tivemos, deixa-me usar esta expressão, desenrascar, né, para poder aprender uma nova dinâmica, uma nova forma de poder fazer alguma coisa que nunca tínhamos sido colocados perante este problema. E agora todos nós aprendemos, não é? E claro, nós agora também fazemos essa formação com as pessoas, até porque hoje quase todas as pessoas estão cansadas de fazer
transmissões e lives, e toda a gente já viu, e toda a gente aprende, quando muito não seja, por experiência dos outros também, não é? Concordo aí, 100%. Chegou aqui mais uma questão, esta é interessante. Nos Estados Unidos já foram aceitos batismos nas águas online. Em Portugal, sabem se já existem batismos nas águas online? Eu penso que a pessoa, o que quer dizer é que alguém está a ser batizado em algum lado e isso é transmitido e é aceito pela Igreja como sendo um batismo nas águas. Eu acho que não é assim. Eu acho que não é assim. A pessoa que perguntou, talvez seria melhor ela falar como que ela viu esse batismo. Porque é mais fácil ser o batismo do Avatar no metaverso. Eu acho que o batismo de um Avatar no metaverso não equivale ao batismo bíblico. Agora, eu não sei, que essa pessoa está dizendo que a igreja americana batizou online, eu não sei o que ela quer dizer com batismo online. Essa é a questão, é o que quer dizer o batismo online. Não é? Eu também não entendi. O critério aqui é definir o que é o batismo online. É a irmã Ana Salman. Sim, porque, por exemplo, nós já fizemos durante o período da pandemia, nós fizemos a ceia online. Sim, Mas cada um tomou na sua casa, não é? A ceia online, que não era possível estarmos juntos, tínhamos que fazer a ceia, cada um ia buscar o seu pãozinho, o seu vinho, ou sumo, consoante os credos, etc. Pronto, agora, de facto, o conceito online, o batismo, confesso que eu não sei, não estou a perceber. Irmã Ana, pode ligar o seu micro? Bem, eu sou Milena Silva, não consegui renomear, é o nome da minha filha, Emma Salman. E okay. eu vi no YouTube e pode ligar a sua câmera? Pode ligar a sua câmera, se faz favor, né? A câmera está ligada. Eu estou a ver aqui a câmera da irmã. A câmera está ligada. Eu também estou a vê-la. Eu estou a ver, Estou só a tentar procurá-la. Sim, eu estou a ver. Uma tela de uma TV. Ok. Sim, eu estou a ver a irmã, sim. Eu vi no YouTube, o pastor estava de um lado, a pessoa estava no outro e estava a ser batizada nas águas. Basicamente era isso. Eu achei aquilo... Mas quem colocava a pessoa na água? Quem colocava a pessoa na água? As outras pessoas em casa dela. E o pastor orava. Ok. E então eu achei aquilo um bocadinho inusitado e queria saber se aquilo era praticável, visto que tem igrejas, por exemplo, completamente online. Nestes casos, como é que é efetuado o batismo, por exemplo? Ou tem que ser presencial na mesma? Pelo menos cá em Portugal. Não, deixa, não sei, se quer responder, se não posso responder eu em função também do que eu sei. Responde aí, amigo. Responde aí, meu amigo. Sim. Ora, vamos lá ver. Como eu disse, nós por exemplo, nós temos na nossa igreja, na ICMAV, por exemplo, eu vou pôr assim, há igrejas com uma cultura denominacional que só quem batiza, faz esse batismo nas águas, são, por exemplo, os pastores ou os presbíteros ou os diáconos da igreja, correto? Há igrejas que funcionam assim, sei lá, igrejas com uma cultura denominacional. Mas há outras igrejas da qual eu me enquadro, não é? Que é a minha, nós não fazemos exclusivamente assim, pode ser ou não ser. Por exemplo, nós colocamos pessoas que são líderes de pequenos grupos para dar ênfase até aos pequenos grupos, que os nossos pequenos grupos também têm uma ênfase de evangelismo e de integração de comunhão, de discipulado, etc. Nós colocamos os líderes a fazer também batismos, sem problema nenhum, correto? Não tem problema nenhum. Nós fazemos isso. Agora, há igrejas, certo, de cultura denominacional que, de facto, só podem ser ou os pastores, ou os anciãos, ou os diáconos. E chega, não pode ser mais. E são alguns. No nosso caso não é assim. Portanto, agora, pode ser transmitido online. De facto, né? Imaginemos, eu estou aqui,
tenho, imaginemos, 50 pessoas na Guiné, correto? Temos lá um líder e efetivamente nós podemos fazer uma transmissão online com ele a fazer e eu posso orar. Eu não vejo qualquer problema nesse sentido. Ok, obrigada. Não sei se me consegui exprimir. Sim, já faz mais sentido, sim. Sim. Era Covid, claro. E pronto. E se calhar, claro. Houve mesmo uma necessidade. Sim, claro. Obrigado. Mais alguma questão? Pelo menos aqui no chat não entrou mais nada. Eu queria aproveitar para dizer, enquanto talvez alguém vá escrever mais alguma questão, já que estamos aqui a falar sobre o online e o digital, o Instituto Coetes, eu penso que provavelmente a Escola de Liderança da ICMAV também, não é? Está presente no digital desde 2015. Nós entramos na plataforma Moodle, que, como vocês sabem, é uma plataforma usada pelas grandes universidades e já está presente em mais de 175 países. E este ano passámos a ter também os cursos do Instituto Coetes disponíveis, não ainda todos, estão apenas 2, no Hotmart, que é uma plataforma brasileira, mas que tem neste momento já 29 milhões de usuários e mais de 400 mil produtos e estão traduzidos para mais de 200 línguas, ou seja, o e-learning é também uma das ferramentas já muito presentes na sociedade ao nível da formação. É um dos ministérios que as igrejas que querem também ter a sua visão doutrinária forte e defendida em termos de apologética, que também tem que estar muito afirmada e muito estável. Nós, por exemplo, este ano estamos em pleno período de candidaturas do nosso curso maior, que é o curso básico de Teologia, do qual estão aqui vários alunos já graduados, e vamos fazer uma estratégia nova a respeito de tudo isto que temos estado aqui a fazer e a discutir hoje, que é não só os alunos estarem presencialmente em sala, mas estar a ser transmitido ao vivo por via Zoom e por via do Microsoft Teams. Ou seja, mais uma estratégia para alcançar outros públicos, outros alunos, outras pessoas que não se possam deslocar ao presencial. E de facto, nós na MCI temos visto que nestes 2 anos de pandemia, muitas pessoas que acabaram até por conhecer a nossa igreja por via do online, agora estão a transitar para o presencial, no caso aqueles que habitam aqui em Portugal, não é? Mas, por exemplo, temos pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que são membros da MCI e que muitas vezes até quando migram para outras regiões continuam a seguir a MCI, e eu acredito que a ICMAV é o mesmo, não é? Mesmo havendo igreja presencial numa determinada região, isso também não significa que o membro não possa continuar a seguir a igreja e a participar dela desta forma. Então, o que nós podemos tirar das conclusões deste webinar que fizemos hoje é exatamente isto: são 2 modos de apresentar a Cristo, mas a mensagem do Evangelho é a mesma e o nosso objetivo é sempre o mesmo, é salvar vidas e levá-las ao senhorio de Cristo, e tudo aquilo que nós fazemos, tanto na ICMAV como na MCI, é em função das pessoas, em função das vidas. Foi muito curioso, o pastor Carlos há pouco estava a falar, e no domingo até o pastor Cícero disse isso, não é? Tudo o que nós fazemos é em relação das vidas, e mesmo quando há coisas na internet que nós vimos que não são doutrina correta, ortodoxa, como nós sabemos, o Espírito Santo está dentro de nós e o próprio Espírito Santo ajuda-nos a fazer esse filtro e essa triagem. Só que, claro, a Igreja, quando nós estamos na comunhão dos santos e quando estamos em submissão debaixo das nossas autoridades, temos o livre-arbítrio e a possibilidade, o privilégio de ir ter com os nossos pastores e perguntar-lhes, como os pastores mencionaram aqui. E é isso que, de facto, nós todos, estudantes da palavra, ministros do Evangelho, embaixadores de Cristo na Terra, devemos continuar a fazer nestes tempos que se avizinham, não é?
que não estão a ser fáceis, mas tendo a nossa presença como corpo de Cristo também afirmada no mundo digital e dessa forma nós podermos levar a luz do Evangelho ao mundo. Eu não sei se mais alguém, deixa-me, sim, está aqui mais um comentário. Emanuel Siqueira diz para todos muito bom. Nós vamos ter os materiais que foram apresentados hoje aqui no webinar e a própria gravação do webinar disponíveis para vocês. Eu vou criar um link que vos vou enviar depois por e-mail e caso depois o pastor Carlos queira passar para as lideranças que não puderam estar aqui hoje, por favor, faça isso. Da nossa parte também iremos passar para os alunos e para os líderes que não puderam estar aqui hoje conosco. Muito obrigado. E queremos agradecer em particular a sua presença, pastor, porque é sempre um prazer enorme revê-lo e estar consigo. Não sei se o pastor Cícero quer também acrescentar alguma coisa. Foi uma honra estar aqui pelo convite, uma honra mesmo, gostei muito, gosto muito de fazer isto. Muito obrigado, pastor Carlos Cardoso, realmente. Obrigado, Cid. É uma honra para nós ter o pastor aqui conosco e a nossa igreja tem um carinho aí por ti. Eu sei. É recíproco. Qualquer dia eu peço um cartão, para assim de membro, como é que se diz assim, vitalício? Pastor, cartão de pastor. Muito obrigado. Muito obrigada a todos por terem disponibilizado o vosso tempo para estarem connosco aqui esta noite e vamos continuar aí a evangelizar o mundo, a salvar pessoas para Cristo, amém? A levar amém. O Evangelho, a luz às nações, porque ainda temos aí um campo muito grande para trabalhar e os obreiros são poucos. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite, obrigado, Sandra. Obrigada. Boa noite, amigos. Tchau.